capítulo 4 de Marcos, versículos 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra de Deus. Senhor, lemos o texto bíblico, mas é o Senhor que tem as palavras que precisamos, que necessitamos ouvir. Sejam elas, e seja o teu mover sobre nós, é o que clamamos em nome de Jesus. Quantos concordam, dê glória e tome assento. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Diga comigo: aprendendo com as tempestades. Mais uma vez, 1, 2, 3. Mais uma vez, só mais 1, 2, 3. E como tem. Tem hora que você pensa que vai nascer o sol e vem outra tempestade. Parece aquele tempo de chuva, já notou? Tempo de chuva, aí chega a noite, aí para de chover, você fala: nossa, amanhã podia nascer aquele sol. Aí já acorda escuro. Mas ainda está cedo, não, já é 8. Estou atrasado. E a tempestade está lá fora ainda. Muitas vezes, nós não sabemos, na maioria das vezes, infelizmente, nós não sabemos lidar com as tempestades. E no caso do cristão, tempestade é pedagogia de Deus. As tempestades vêm, permitidas por Deus, para nos ensinar. A leitura que Davi faz da tempestade no Salmo 29 é perfeita. Primeiro, o pessoal está com medo das tempestades e Davi está contemplando as tempestades. Davi está olhando e aí os raios estão descendo, e ele admirando. Aí um raio desce no cedro do Líbano e corta ele, o galho quebra, e Davi admirando. E a água caindo, aquele tanto de água, e Davi admirando. Ele olha e vê a terra tremendo, e ele admirando. Ele vê uns animais, as cervas, parindo, fora da hora, por causa da tempestade, e ele admirando. E ele escreve o salmo: a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor é como as muitas águas. A voz do Senhor, ele vai falando, a voz do Senhor despedaça o cedro no Líbano. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. E ele vai vendo que é Deus falando através de todos os eventos de uma tempestade. E aí ele termina, ou parte para o término do Salmo, no versículo 11, se eu não me engano, Salmo 29, ele diz: o Senhor preside os dilúvios.
E essa declaração é fantástica para nós. O Senhor é quem preside as tempestades. E aqui não está dizendo que o Senhor é quem envia todas, porque o Senhor envia tempestade, mas o diabo também envia. Por exemplo, a tempestade que vai aparecer aqui, dá para nós inferirmos que é uma tempestade levantada pelo próprio inimigo. Por quê? Porque Jesus está indo para a terra de Gadara, e lá está o gadareno tomado por uma legião de demônios. No mínimo 3.000 demônios estava naquele gadareno, porque a legião era de 3 a 6 mil, então no mínimo 3.000 demônios. Então eles veem o Filho de Deus cruzando o mar, levanta-se, e entendemos pelo texto, pelos 3 textos, Mateus, Marcos e Lucas, que falam desta mesma passagem, nós entendemos que a tempestade acontece repentinamente, porque eles vão dizer, vamos, já é tarde, vamos para o outro lado. Ou seja, se tivesse uma tempestade à vista, conhecedor das tempestades que lá acontecem, eles diriam, não podemos ir. Não, mas estava tudo limpo. E de repente surge uma tempestade. E esta foi levantada pelo próprio diabo. Podemos inferir isso. Agora, tem tempestades que é o próprio Deus que levanta. Ele disse para Jó, quem fez o montão do gelo lá no polo de cima e no polo de baixo? Quem é que sopra o vento, as nuvens? Quem comanda isso? É Deus. Deus manda a chuva certa, na hora certa. Ele manda até a serôdia para nos ajudar em tempos difíceis. Deus é o controlador da chuva. Mas Ele também é o Deus que permite o diabo se manifestar e fazer coisas. Lembra que nós estávamos pregando aqui, Deus me deu uma frase, nos deu uma frase muito interessante. Tem coisa que é o diabo que está fazendo, mas é Deus que está usando. No caso de Jó, quem estava fazendo era o diabo, mas quem estava usando era Deus. Deus tinha um propósito de melhorar o último estado de Jó. Mas o importante de tudo isso é aprender com as tempestades, não é quem enviou, é o que eu posso aprender nelas. Não entendeu não, né? Só uma pessoa entendeu. O importante não é saber se ela veio de Deus ou do diabo. O importante é aprender com as tempestades. Porque se ela chegou até mim, Deus permitiu. No mínimo, Deus permitiu. E se Deus permitiu, Ele tem um propósito. Qual o propósito de Deus com as tempestades? E tempestade é aquilo que nos assusta. É aquilo que quer imediatamente produzir medo, desconforto. Vem uma tempestade, você olha para o telhado da casa e diz, meu Deus do céu, será que vai segurar? Não é? Não acontecem uns vendavais por aqui em Anápolis que casas ficam destelhadas? Sim ou não? A cobertura do posto de combustível sobe, enrola, são fortes, então a tempestade preocupa. Eu lembro que a minha mãezinha tinha medo demais de chuva, meu Deus do céu. Alguém falava que vai chover amanhã, ela já começava o medo hoje. Ela rezava tudo quanto é tipo, eu aprendi até umas rezas contra a chuva. Dava um estalo, ela batia a cabeça no guarda-roupa, naquilo que tinha perto, e ela, Senhor, aí crê em Deus Pai, não sei o que, vai. E rezava, e aquela coisa, e medo de tempestade. Mas o crente não pode ter medo de tempestade. Tem que ter medo se estiver desconcertado. Se não estiver desconcertado, tem que estar de pé para as tempestades. Primeira coisa que eu aprendo com as tempestades, ela tem que me achar de pé. Repitam isso, por favor. Mais uma vez, 1, 2, 3.
muitos, se não tiverem de pé, eles vão sofrer demais. Tem que estar de pé espiritualmente. Tem que estar de pé na confiança no Deus que preside os dilúvios. Tem que estar de pé para fazer a leitura certa do porquê da tempestade. Tem que estar de pé para honrar e glorificar a Deus. Davi fez tudo isso. Quem faz cessar a tempestade não é o diabo, é Deus. Quem tem o poder sobre os ventos é Deus. Então eu tenho que estar de pé, senão isso eu não entendo, senão eu vou começar a me enfurnar numa depressão, dizendo por que Deus se esqueceu de mim, por que comigo é assim, por que com os outros não é assim, comigo tem que ser assim. É que tem gente que encara a tempestade de pé, tem gente que não vira as costas para Deus na hora da tempestade, tem gente que não para de adorar na hora da tempestade, tem gente que olha para o céu e começa a fazer declarações positivas de fé, segundo a palavra de Deus, no meio das tempestades. Pode cair água, mas vai encontrar um homem, uma mulher de pé, adorando a Deus, confiando em Deus. Porque tempestades virão, e não serão poucas, e nesses dias, muitas estão levantadas, muitas. A igreja de hoje não tem noção das tempestades que se levantaram, tanto por Deus querendo provar e aperfeiçoar a sua igreja para aquilo que Ele tem de propósito para esses dias, quanto pelo diabo, porque ele sabe que o tempo dele está acabando, o tempo de atazanar a igreja, o tempo de se levantar contra a igreja está acabando. Então ele está entrando nas leis, ele está entrando nos governos, ele está fazendo um alvoroço de coisa, usando os seus instrumentos contra a igreja, e ele está levantando a tempestade, e Deus está permitindo, porque Deus tem um propósito nisso. Todas essas tempestades que estão sendo levantadas pelas autoridades, pelas pessoas, pelos movimentos por aí, é permissão de Deus para que eu, você, nós, a igreja, escolhamos a quem vamos servir, e se de fato temos compromisso com a sua palavra, com a sua vontade, com o seu propósito. Deus não quer levantar fanáticos que ficam brigando por causa de igreja e denominação, mas Ele quer identificar os fiéis que se levantam para adorá-lo e não cessar de servi-lo com verdadeira vida no altar. Então estas tempestades, as mais diversas, estão nos ensinando muita coisa. Muita coisa. Mas olhando para o texto que nós lemos, nós temos esse mesmo texto em Mateus 8, 23 a 27, e também temos em Lucas 22 a 25. Mas olhando para esse texto, a Bíblia diz no versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Quem disse? Jesus. O que eu aprendo ainda mais nas tempestades? Que o que Jesus fala comigo eu tenho que guardar. Eu tenho que guardar o que Ele está falando comigo no meu coração. E tenho que trazer o que Ele está falando comigo para as minhas mãos, para os meus pés, para as minhas decisões. Entendeu ou não? Ou seja, não só guardar, mas praticar. Eu tenho que usar o que Deus falou para mim. Eu tenho que usar o que Ele falou para mim, segundo a direção que Ele trouxe a mim. Traga a mente para cá, em nome de Jesus. O problema nosso é ouvir as palavras e não guardá-las. Deus tem falado conosco palavras reveladoras profundas. Louva a Deus pelas vidas que recebem, que guardam, que praticam.
Eu ouvi muitas pessoas, depois do ensinamento de terça-feira, amar, perdoar, uma dura lição de amar. Muita gente passando o texto, falando que foi liberto, que foi curado, que foi abençoado naquela mensagem. Voltou para casa diferente. Pessoa pela internet dizendo, ô pastor, isso e aquilo, glorificando a Jesus pela palavra. Mas você sabia que volta a gente para casa brigando com aquela palavra e odiando pessoas por causa daquela palavra? Esse é o problema. A gente pega palavras que escolhemos. Escute, toda a palavra de Deus tem que ser recebida e guardada. Toda a palavra de Deus, se ela fosse praticada, nós estaríamos num andar de cima da vida com Deus. Porque Deus nos traz palavras de vida. Deus nos traz palavras de força, de graça, de renovo, de avivamento. Se nós estivéssemos ouvindo e colocando em prática todas as palavras que Deus fala conosco, todos nós estaríamos falando em línguas estranhas, e não estaria com a cara feia, e não estaria para baixo, porque o que Deus falou conosco foram palavras vindas do céu. Foi Ele que falou comigo, foi Ele que falou com você. Aí as pessoas lá fora estão se levantando e dizendo, eu não creio nesse negócio, Deus falou. Ora, Deus falou. Sim, Deus falou através da palavra dele. Deus fala em todo o tempo. Deus fala através do vento. Deus fala através das tempestades. Deus fala através do silêncio. Deus fala através da pregação. Deus fala através de uma criança. Deus fala através dos pássaros. Deus fala através da natureza. Ele está falando em todo o tempo, toda hora. Ele é um Deus vivo. Ele abarca os céus e a terra. Louco quem não ouve. Louco quem não presta atenção, porque Ele está falando. Ele está bradando. E Ele até diz, se pararem de falar, as pedras começam a clamar. Porque sempre vai falar. Então esse povo aqui ouve Jesus falar, nós vamos passar para outra margem. Mas no meio do caminho eles estão morrendo desesperados. Enquanto Jesus fala, tá bom demais. Mas quando surgem as tempestades, a gente esquece do que Ele falou. Por que tem pessoas depressivas hoje? Tendo tantas promessas de Deus. Porque ao invés de olhar para as promessas, olha para o problema. Olha para a depressão. Olha para a dificuldade que está atravessando. Nós estamos caducos de tanto ouvir hino que fala que no meio do deserto a gente canta, que na hora da prova a gente lembra. Sim ou não? E o que faz na hora que acontece a prova? Como diz um bom goiano, amoa. O que é amoar? Cadê os boiadeiros, vaqueiros? Cadê aquela vaca? Amuou. Deitou, isso aí. Prostrou. Na hora do problema, abre a boca para murmurar. Não lembra do que Deus falou. Não guardou o que Deus falou. E aí o que acontece com isso? Deus olha para nós e Ele decide se vai agir com misericórdia ou não. Aqui nesse caso Ele agiu com misericórdia. Mas muitos casos as pessoas perderam, morreram no deserto, com as mesmas promessas. Só que Josué e Caleb guardou a palavra. Os outros começaram a murmurar, Ele esqueceu de nós. Olha quem somos nós. Olha os gigantes. Por que Deus quer matar nós aqui na praia, diante do Mar Vermelho? E Josué e Caleb, Deus falou. Deus falou. Deus falou. Deus falou. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não cumpriria, ou falaria e não faria?
Deus falou, daramaço quebranaia, urabassa rabagás. Deus nos ensina nas tempestades. Nós temos que guardar o que Deus falou e não o que o diabo está falando. É o que Deus falou, não o que a fulana falou, o ciclano falou. É o que Deus falou que nós guardamos. Mas o que acontece com os que estão cruzando o deserto? Os que não guardam a palavra morrem todos. E Deus queria que eles morressem? Era plano de Deus matar aquela geração no deserto? Não, plano de Deus era passar aquela geração para a terra prometida. Guarda a palavra que Deus tem falado. Guarda a palavra que Deus tem falado. Sabe o que Josué faz? Quando ele, levantado por Deus no lugar de Moisés, está dando a propriedade, está para dar a apropriação da terra para as tribos, ele fala, ó, nenhuma das palavras que Deus falou conosco caiu por terra. Ele faz questão de dizer àqueles que vivos ali estavam, que ali chegaram, nenhuma das palavras que Deus falou conosco caiu por terra. Diga comigo, as palavras de Deus não caem por terra. Mas quem ouve elas, se não guardar, cai por terra. 603.548 morreram no deserto. Caíram por terra, tendo ouvido a palavra, caíram por terra. Nesta campanha Deus está falando para mim e para você, se levante, se levante. Tem milagre vindo aí. O cuidado de Deus é milagre, a salvação de Deus é milagre, a cura de Deus nas histórias, elas são milagres. Deus tem milagre aí, mas é necessário se levantar. Se levante para guardar a palavra. Para de brincar de servir a Deus, para de meio termo. Na casa de Deus, crente lá fora é diabo e demônio. Não, tem que ser de Deus aqui, tem que ser de Deus lá, tem que ser de Deus em todo o tempo. Levanta para guardar a palavra. O que vai acontecer com eles? A tempestade se levanta. Diga, tempestade, me revela. Eles se revelaram todos incrédulos. Mestre, e Jesus está o quê? O que era para eles fazerem? Dormir. Diga para o seu irmão, vai dormir, irmão. Tem gente que pode falar isso não, que dorme o dia inteiro, né? Diga para o seu irmão, se a tempestade levantar, e tu olhar para Jesus, e ele estiver dormindo, vai dormir também. Pedro fez isso no capítulo 12 de Atos. Até ministrei um pouco sobre isso aqui na tarde de adoração. O Tiago tinha morrido ao fio da espada. O Pedro estava encomendado para o outro dia. O que um camarada desse vai... Que noite é a dele? John Hus morreu queimado. À noite, antes da morte dele, ele ficava pondo o dedo na vela para ver como que era a sensação do fogo. Pedro estava encomendado para o outro dia. O que o Pedrão fez? Foi dormir. Amarrado, guardado por 4 quaternos de soldado, trancafiado, foi dormir. Escapar não tem jeito. Se tiver de morrer, vai morrer. Mas eu tenho Jesus. Eu vou descansar no meu Senhor. Ele vai dormir. Só que enquanto Pedro dorme, ele dorme porque tem uma igreja orando por ele. Ininterruptamente a igreja clamava pela vida de Pedro.
Como é bom fazer parte de uma igreja que ora, que jejua, que paga o preço, que está no propósito, aleluia. Pode dormir. E ele vai dormir, o anjo é que tem que acordar ele. O anjo chega na prisão, Pedro. Não, ele não faz assim não, está correndo. Levanta. Quando o anjo falou para ele, levanta, que ele levantou, o texto diz que quando ele levantou, as correntes caíram. Levanta, levanta. Se tiver deitado, tem corrente. Se tiver de pé, a corrente cai por terra. Tem que levantar, tem que reagir, tem que crer na palavra que ouviu de Deus. Mas os discípulos, voltando ao texto, eles ficam desesperados. E ainda eles chamam, se nós quisermos entender bem, eles chamam a atenção de Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Não. Mestre, nós estamos morrendo, o Senhor não importa com isso, não? Aí Jesus, o texto de Mateus, Jesus chama primeiro a atenção. Mas nos outros dois textos, Jesus chama a atenção depois. Isso quer dizer que ele chamou antes e depois. Olha que acordaram Jesus, essa é a interpretação. Acordaram Jesus, Jesus falou, você não tem fé não. É interessante que em Mateus, ou em Lucas, Jesus faz uma pergunta numa versão. Onde está a sua fé? Onde está a fé de vocês? E aí ele não continua o assunto não, só levanta e fala assim, mar, aquieta-te, acalma. Agora imagina que tempestade estava acontecendo. O barulho, as águas batendo, o barco estava quase cheio de água já, e eles estavam, pescadores com medo, é porque o negócio estava feio. E eles chamam Jesus, de certa forma, desesperado, nós estamos morrendo. O Senhor não se importa que estamos perecendo, morrendo. Jesus levanta o mar, acalma, aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento acalmou. Houve uma bonança. De uma hora para outra, a tempestade agora desfez-se. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, vocês têm muito pouca fé. Onde está a fé de vocês? Por que Jesus repreende, se na verdade a tempestade era real? Se na verdade o medo era real, a situação realmente era muito preocupante. Por que Jesus repreende? Porque a primeira palavra que ele disse, vamos passar para a parte de lá, a outra margem. Eles não guardaram a palavra, por isso tiveram medo. Eles não guardaram a palavra, por isso tiveram que invocar a misericórdia de Jesus. Porque não guardaram a palavra. E quando Jesus os repreende, preste atenção por favor, culto não é um lugar de conversar. E quando eles estão no meio da tempestade, se tivessem guardado a palavra, eles tinham que levantar e dizer, mar, vento, cessa. E talvez uma inspiração maligna, porque eu creio que o diabo que levantou aquela tempestade viesse, né? Quem são vocês para falar para o mar se aquietar? E nessa hora eles poderiam dizer, mas eu não estou falando de mim mesmo. O meu mestre que está descansando, disse que nós vamos para outra margem. Por isso eu ordeno, sai da frente agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o segredo de receber uma palavra de Deus. Esse é o segredo, é por isso que Jesus, onde está a fé de vocês? O que é que Deus falou para nós enquanto obreiros?
que Ele nos usaria, que Ele estaria conosco todos os dias, que Ele não nos deixaria por nada. Então, se a tempestade vem, ainda que a miséria assole, nós temos que estar de pé guardando a palavra. O Senhor é comigo, Ele vai fazer alguma coisa nessa ação, Ele vai agir por mim, porque eu não vou descer, eu vou levantar a minha fé, eu vou acreditar no que Ele falou comigo. O problema é baixar a guarda. A tempestade não é para te derrubar, era para te confirmar. A tempestade, essa tempestade, não era para revelar a incredulidade dos discípulos, era para revelar a fé dos discípulos. O seu problema, a sua dificuldade, Deus quer uma coisa: que você revele que a fé está aí, que você acredita nele, que você é dele, e que você não vai desistir de caminhar até o lugar que ele falou que vai com você. Será que alguém está entendendo? É por isso que o tema desta campanha é: levante-se e conquiste o seu milagre. Jesus falou que cura? Sim ou não? Sim. Então esse é o seu milagre. Jesus falou que abre porta? Mesmo que ele tenha fechado? Então esse é o seu milagre. Jesus abre porta. Jesus falou que restaura? Então esse é o seu milagre. Jesus falou que perdoa? Então esse é o seu milagre. Jesus falou que batiza no Espírito Santo? Então esse é o seu milagre. Levante-se e creia no que Ele falou. Nós temos uma diferença muito grande entre nós e a igreja que nasceu no Pentecoste. A igreja que nasceu no Pentecoste, nada abalava a fé dela, a igreja verdadeira. Qualquer coisa que acontecia, ou que acontecesse, essa igreja se mantinha de pé, se mantinha reunindo. Agora não pode reunir porque é uma perseguição, então vamos reunir escondido. Se reunia na praia, tinha um código, porque se soubesse que era cristão, matava. Então chegava na praia, fazia assim uma voltinha, parecendo a cabeça de um peixe. Aí chegava o outro e terminava e fazia um peixinho, é porque ele era cristão. Ninguém negou Jesus. Hoje nós somos livres e vivemos negando Jesus com as nossas atitudes, nas nossas vidas, nas escolas. Só Jesus sabe. Escola é o lugar de maior escândalo de povo que se diz cristão, mas não é ainda. Porque o cristão não faz isso. Então, meus queridos irmãos, o que Deus tem falado conosco ultimamente? O que Deus tem falado com você ultimamente? Você lembra das promessas do Senhor? Você tem lido a palavra de Deus e recordado das promessas bíblicas para a igreja? Porque é isso que Deus decidiu fazer. Só que Ele não fará na vida de quem cai, de quem murmura, de quem se envolve na prostituição, de quem se envolve para desacreditar daquilo que Ele falou, como foi no caso do deserto, 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Não, somente Ele vai garantir a palavra para homens e mulheres como Josué e Caleb. Deus falou conosco, Deus está conosco. O Deus que nos deu vitória no deserto vai dar vitória contra esses gigantes. Nós somos como gafanhoto, mas o Deus que nós servimos é maior, é mais forte. Tem que ter fé. Onde está a sua fé? Você pode errar com muita coisa, mas não abandone a fé. Pode no sentido das eventualidades, mas guarde a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que os murmuradores morrem, pecam e perdem o céu. Os murmuradores perderam porque quem murmura é porque não tem fé.
Joga a murmuração na lata do lixo. É hora de mergulhar em Deus. É hora de mergulhar no caminho de Deus, nas coisas do Senhor. É hora de elaborar planos de servir, planos de não desistir, planos de perdoar, planos de compreender, planos de persistir, planos de perseverança. É hora de planos que insere Jesus com tudo em nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou pregando uma religião. Eu estou pregando o livro de Deus. Eu estou pregando Deus vivo e verdadeiro. Andam dizendo por aí que tem muitas religiões, que não sei o que, líder fala isso, fulano falou não sei o que, e um defende o Alcorão, outro defende a Bíblia. Eu te digo que este aqui é o livro de Deus, é um livro vivo, verdadeiro, porque quem está falando sobre ele é um que Deus arrancou da margaça da vida, da desgraça da vida, e trouxe para a graça da salvação, para a alegria de ser lavado, remido e redimido. Esse livro é verdadeiro na minha história, esse livro é verdadeiro na minha vida, esse livro não é conto de carochinha, esse livro é o livro do meu Deus. Estou pregando Deus vivo. Então, ao invés de fugirmos das tempestades, vamos passar por elas. Talvez, se Jesus no versículo 35 tivesse dito, olha, nós vamos passar para a margem de lá. No meio do caminho, do trajeto, no meio do trajeto, vai ter uma tempestade que vai levantar, mas fique tranquilo, eu vou estar dormindo, mas vocês se levantem e ordenam o mar, que o mar vai acalmar. Vamos tranquilo, a minha palavra, eu dou a minha palavra, que nós vamos passar para a margem de lá. É bem capaz, porque tinha outros barquinhos juntos, não tinha? Imagina o que os outros barquinhos passaram, se os discípulos passaram isso. É bem possível que mesmo assim, muitos, quando na hora da tempestade, não ia lembrar que Jesus falou que tinha uma tempestade. Pastor, eu não concordo com isso. E não, eu acho que não. Se Jesus tivesse falado assim, então tá, olha para mim. João 16, 33, Jesus disse assim: no mundo, quando as aflições chegam, o que é que você faz? Entristece, desanima, como diz o goiano, estou num desanimo. Desanima, começa a pôr culpa nos outros, culpa na igreja, culpa no fulano, no ciclano. E Jesus disse: mas eu não falei para você que você passaria por tribulações? Jesus falou que nosso trajeto seria fácil? Jesus deixa claro que enfrentaríamos as mais diversas lutas. A palavra que Pedro usa quando ele fala de diversas aflições é peirasmos, no grego, que quer dizer lutas numerosas e diferentes umas das outras. Diversas. Nós já fomos avisados? Qual é o nosso comportamento quando chega? O nosso comportamento quando chega a luta, a aflição, a dificuldade deveria ser: sai da frente, Satanás, Jesus está na minha vida. Não, mas a dor é grande por um pouco de tempo, porque Jesus vem aliviar a dor. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, aleluia. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Nós temos que nos levantar como igreja verdadeira. A igreja primitiva, quando o fogo estava para ser aceso, eles estavam amarrados, não negando Jesus, e eles acendiam fogo. A igreja dizia: glória, glória, aleluia, porque estava para encontrar com a razão da sua vinda. Eles começavam a cantar, começavam a exaltar a Deus: fogo, fogo, queima o meu corpo, mas não queima a minha alma. Breve, breve verei a face do meu Salvador.
nós estamos avisados. A partir de hoje, mudemos o nosso comportamento diante das tempestades. Sabe por quê? Porque vindo de Deus ou do diabo a tempestade, o Senhor reina sobre as tempestades. O Senhor reina sobre os dilúvios. A palavra final não está na boca da tempestade, está na boca do Rei da Glória. A última palavra não é a que eu ouvi, a última palavra está ainda na boca do meu Senhor. É Ele que tem a última palavra. Para encerrarmos, foi isso que aconteceu em João no capítulo 2, o primeiro casamento que biblicamente Jesus vai, é convidado, está ali a Maria, está ali os discípulos, e a festa de casamento, e o vinho acaba no meio da festa. As festas eram de 7 a 8 dias, com 3, 4 dias acabou o vinho, ou seja, vieram mais pessoas do que o previsto, ou beberam mais do que deviam. Era uma vergonha para a família. Então a tempestade para aquela família se levantou. Que vergonha! O que a sociedade vai falar? E agora? Maria vai falar com Jesus, capítulo 2. O vinho acabou. Jesus fala: mulher, que tenho eu contigo? E Maria entendeu muito bem, porque eles não vão discutir, porque em questão de milagre, Jesus não tem nada a ver com Maria. Jesus tem a ver com o Pai. Ele deixou bem claro: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, e pronto. Então quando ele disse a Maria: que tenho eu contigo, ela sai de cena e diz aos outros: faça tudo o que ele vos disser. Aleluia. Quer servir a Deus? Faça tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que Jesus disser. E aí eles chegam a Jesus. Jesus prepara todas aquelas talhas, enche de água, e resumindo, agora pega e vai lá e mostra para o mestre Sala. Eu imagino o camarada pensando assim: mas nós buscamos água, você quer que eu mostre para ele? Como assim? Só que ele vai e mostra, e o mestre Sala: melhor vinho, o melhor vinho, vinho novo. Aí o que aquela família entendeu? Que a última palavra não está na boca do mestre Sala, não está na boca do maître, não está na boca do gerente. A última palavra está na boca de Jesus Cristo. É por isso que quando Jesus acalma o vento, e o mar se acalma, porque o problema do mar agitado era o vento, e ele acalma o vento, eles olham para Jesus e dizem: quem é este? Atemorizados, alegres, mas espantados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Andavam com Jesus, mas não conheciam Ele na plenitude. Muitos de nós estamos assim. Lembra da palavra o Jesus desconhecido? Na Santa Ceia. Esse Jesus que nós servimos, Ele é o Rei dos Reis. O Jesus da Bíblia é o Todo-Poderoso. Ele disse em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que é aquela palavra no grego? Exousia. Todo o poder existente plenamente está na vida de Jesus. É Ele que ordena, é Ele que manda, é Ele que comanda. O que Ele falar, tudo tem que obedecer. O animado, o inanimado e até o que não existe obedece à voz de Jesus Cristo. Ele venceu a cruz, venceu Satanás, venceu a morte, venceu o pecado, venceu a maldição, venceu a condenação, venceu as enfermidades mais diversas. Ele venceu todos os males da humanidade. E se Ele venceu, Ele é Senhor sobre todas estas coisas. Amai. Quem é esse? Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem milagres que não se pode contar na terra.
E a última palavra está na boca dele. Você não se alegra com isso, você não consegue dar glória a Deus, não. É difícil, é difícil. É difícil dar glória a Deus que Jesus está no comando, né? Porque eu queria estar no comando, é eu que queria estar mandando. Você seria um desgraçado nessa vida. Quando Jesus nos comanda, nós somos os mais agraciados da terra, os mais bem-aventurados da terra, os mais vitoriosos da terra. Oh glória! Aceite a Jesus, deixe Ele ser o teu Senhor. Aleluia. Então perguntas. O que vamos fazer diante das tempestades que estamos nelas? Ai pastor, eu estou com uma enfermidade que o médico disse que não tem cura. Jesus disse que não tem cura. Porque a última palavra está na boca dele. Você não sentiu alegria disso não? Pastor, eu tenho um problema, estou passando por um problema tão sério, que me disseram, pela gravidade do problema, meu filho, isso aí, minha filha, isso aí, é só Deus. E nós temos a mania de que, quando a pessoa diz é só Deus, é porque não tem jeito. Quando alguém te disser, você que é crente, alguém te disser que é só Deus, você tem que dar um glória a Deus. Ou não? Esse problema aí é só Deus. Oh glória a Deus, aleluia. Porque eu tenho intimidade com Ele, eu tenho tido uma vida de oração com Ele, uma vida de jejum para Ele, eu tenho andado com Ele, eu tenho chorado pela presença dEle. É só Ele que resolve. Eu vou lá falar com Ele. Isso parece que não é engraçado, isso é muito sério. Porque vai ter um dia, queridos, de situações, se nós não nos resolvermos, que só Ele com a misericórdia dEle. Mas deixa isso para outro dia. Escute uma coisa, meus irmãos. Quando alguém diz é só Deus, você tem que dizer, então agora é a hora de Deus. É a hora de Deus na minha vida. É a hora de Deus no meu lar. É a hora de Deus no meu coração. É a hora de Deus naquele hospital. É a hora de Deus naquele lugar onde está o advogado, a advogada, o juiz, a juíza. Chegou a hora de Deus na minha vida. Chegou a hora de Deus na minha vida. Os discípulos perguntaram em João no capítulo 5 ou 9, eu confundo essas duas passagens por ser parecidas. Quem pecou, Senhor? Ele ou os pais dele? E aí Jesus disse, nem ele nem os pais. Isso aí que está na vida dele é para manifestar a glória de Deus. Se você, escute isso por favor, se você aceitou Jesus, se você tem aliança verdadeira com Jesus, seus pecados já foram perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então não é por causa dos seus pecados e nem por causa dos pecados dos seus pais, aleluia, mas é para manifestar a glória de Deus. É para manifestar a glória de Deus. Eu vou dizer de novo porque eu estou sentindo um samba, Espírito Santo. É para manifestar a glória de Deus. Esse seu problema, essa sua tempestade, é para manifestar a glória de Deus. E as pessoas dirão, quem é este teu Deus? Então entenda, em nome de Jesus, tem que estar de pé. Estar de pé. Se agora é a hora de Deus e você crê nisso, fique de pé espiritualmente. Creia. Tem hora que tem algumas pessoas que dizem que esses discípulos não tiveram nenhuma fé, mas eu creio que eles tinham fé, só que não usaram ela. Porque eles andavam com Jesus. Eles tinham fé
mas creram muito mais no poder da tempestade do que no poder da fé deles. E isso acontece muito conosco. A gente crê muito mais no poder do problema, no tamanho do problema, na dificuldade que o problema é, do que no poder da fé que Deus nos deu. E qual é a fé que Deus nos deu? Uma fé que foi dada aos santos também, mas Ele deu-nos uma fé dizendo assim, ó: se você for orar e lembrar que alguém tem uma situação não resolvida com você, primeiro perdoa, mas agora venha e busque a Deus, e o Senhor vai te ouvir. E se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no meio do mar, isso vai acontecer, porque tudo é possível ao que crê. Ele disse isso para um pai desesperado, cujo filho ficava possesso, o demônio jogava no fogo, jogava na água, a coisa não se resolvia, os discípulos não conseguiram, e ele chegou para Jesus em Marcos 9 e disse assim: mestre, os teus discípulos não puderam curá-lo, se tu podes, faça alguma coisa. E Jesus olhou para ele e disse: se eu posso, é se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crê. Essa fé Deus deu para a igreja, essa fé Deus deu para nós. E aí o pai descobriu que não é a questão primeiro dos discípulos, mas a fé dele que está pedindo. É a fé de quem está pedindo. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. No grego quer dizer, se falta ainda um pouco de fé em mim, me ajuda e coloca, porque eu quero receber esse milagre. E o menino recebeu o milagre. É por isso que os amigos pegam aquele inválido e vai levá-lo até Jesus. E quando chega, a multidão está cercando, Jesus está dentro da casa, não tem jeito, mas aqueles amigos tinham fé. Então eles sobem na casa, abre o telhado da casa, desce o paralítico no meio do povo que ali estava diante de Jesus Cristo. Jesus olha para o paralítico e diz: perdoados estão os seus pecados. Eu posso inferir que Jesus não falou aquilo por causa do paralítico, mas falou aquilo por causa dos 4 amigos que tinham fé e levaram ele até a presença de Jesus. Não faltou fé para os amigos, e eu tenho fé que Deus vai resolver o seu problema. Eu tenho fé que Deus vai mudar a sua história. Eu tenho fé que Deus vai encher essa igreja da sua presença. Consegue levantar a mão, dar um glória? Não, é difícil. Ah, pastor, eu sou um pecador nojento. Então levanta a mão, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Ramacachou, rabacandaraia. Jesus sempre espera de nós uma atitude de fé. As pessoas que menos acreditavam em si, muitas delas foram as que receberam mais. Quem sou eu para que tu olhes para mim? Como assim, Mefibosete? Eu sou como um cão morto. O cão morto era o animal mais desprezível da época. Eu sou como... Senhor, quem sou eu? Você é um elemento da aliança que eu fiz com o seu pai Jonatas. E agora eu digo para você, como ministrador da palavra, você é um elemento da aliança que o pai fez com Jesus Cristo em favor da sua vida. Ele não veio buscar os homens mais santos da terra, ele veio buscar os mais sujos para tornar eles santos. É por isso que eu estou aqui, porque ele pega o sujo e lava, ele pega o sujo e limpa, ele pega o sujo e transforma. Então nesta noite, aprenda com as tempestades. Aprenda, anima, pelo amor de Deus, anima.
Joga a preguiça na lata do lixo, preguiçoso. Vai dar-se, vai ter-se, vai se encontrar com a formiguinha, naquele manequim que não é nada, está trabalhando, está fazendo, está unida, está levantada. Deus não quer covardes, Ele quer valentes guerreiros, que use toda a força que tem, ainda que seja quase nada a sua força, mas você usará o quase nada, e o Senhor será contigo. Fique sobre os pés. Quero fazer um desafio para todos nós nesta noite. Quem aqui reconhece que está passando por tempestades? A outra pergunta, porque Jesus sempre usou esse método de pergunta, não porque Ele não pudesse fazer ou não soubesse o que nós queríamos, mas nós temos que revelar se queremos de fato. Chegou para o cego e disse: o que queres que eu te faça? Poxa, chegou para o cego, aí eu já sei, você quer ver. Não, mas tem que querer, tem que demonstrar, tem que ter humildade diante daquele que tem todo o poder para fazer. Você quer vencer a sua tempestade? Vou perguntar de novo. Você está passando por tempestade? Você quer vencer a sua tempestade? Então vem à frente, porque nós vamos orar. E eu gosto muito de me ater à palavra revelada, porque o que Deus fala é o que Ele quer fazer. Então nós temos duas coisas nesta noite. A primeira delas é o que Deus falou conosco. Você recorda do que Deus falou com você, com relação às áreas da sua vida, com relação ao seu ministério, a sua chamada, com relação à sua família, com relação às áreas da sua vida? Você se recorda? Sim ou não? Então essa é a primeira questão. Se Deus falou, é porque Ele vai fazer. Só que você não pode morrer, cair no deserto. Você tem que, como Josué e Caleb, cada tempestade, cada levante, cada problema, lembrar do que Deus falou e ir para a sua guerra, ir para a sua batalha e vencê-la. Amém? Entendeu ou não? Diga: as tempestades minhas são para mim, e elas estão em meu favor. Só que aí você tem que vencer, que jeito? Levantando, agindo com as armas de Deus, proclamando o que tem que proclamar segundo o que Deus falou. Ok? Segunda coisa, segundo o texto, os discípulos não fizeram nada disso. Não fizeram nada disso. Eram para eles terem crescido na tempestade, só que não cresceram. Só que não usaram da autoridade que Deus lhes deu. Como não usaram para expulsar os demônios lá do garoto, que o pai desesperado, porque Jesus vai dar uma lição para o pai, depois vai dar uma lição para os discípulos. Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio? Porque essas castas de demônios só se expulsam com jejum e oração. Ou seja, está faltando jejum e oração. Então, como eles não usaram isso, eles vão ter que aprender de maneira mais difícil. Eles vão ter que passar por situações agora sem a pessoa de Jesus. Eles vão ter que enfrentar outras situações para de fato aprender. E aí, a segunda coisa que acontece aqui é a misericórdia de Jesus, que mesmo achando incredulidade, que mesmo faltando nos seus discípulos atitude, Jesus vai repreender o mar, Jesus vai acalmar o mar, mas vai chamar a sua atenção. Onde está a sua fé? Qual que você quer?
A primeira saída ou a segunda? Os covardes vão dizer a segunda, porque a segunda eu não preciso fazer nada, conto com a misericórdia de Jesus, mas só que eu vou sofrer um pouco mais para aprender o que deveria ter aprendido. Agora, os que querem usar da autoridade que Deus deu, do ensinamento de Jesus, vão querer a primeira. Eu vou levantar, eu vou reagir, eu vou usar a fé que Deus me deu, sim. Ninguém vai me pôr para baixo, porque o meu negócio é para cima. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Arabacaxai. Josafá olhou para cima, fitou os olhos em Deus e esperou a recompensa da fidelidade. Anamacoxadaia. Aleluia. Quantos querem se levantar nessa noite, se posicionar nesta noite? Quantos querem se encher de fé nesta noite e vencer a tempestade? Escute, olha para cá. Tem muita gente que dá crédito à sua cabeça e não dá crédito ao Espírito Santo. Está entendendo ou não? Por isso os ansiosos, por isso os complexados, traumatizados, porque eles dão crédito à cabeça deles. O cristão foi chamado para dar crédito à palavra do seu Deus. Se eu fosse o diabo, eu não sou e nunca quero ser. Eu sou de Deus e quero ser de Deus até morar no céu. Mas se eu fosse o diabo, eu ia lançar tanta coisa na cabeça de quem vive dizendo que não é ninguém, eu não posso, eu não sei, tadinho de mim, ninguém está me vendo. Eu ia pegar essas pessoas e escravizar elas. Sim ou não? Sim ou não? Então cuida dessa cabeça. A maior batalha do homem está na mente. Por isso que a Bíblia não diz renove o seu sentimento, renove a mente, renove o entendimento, metamorfose, renova, transforma, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2. Então traga para a sua cabeça o que te faz gigante. Vou falar de novo. Traga para a sua cabeça o que te faz gigante. Pastor Francisco, nosso líder, presidente, escreveu isso num dos seus posts. Interessante. O gigante não era Golias, o gigante era Davi. Golias era um homem crescido. Davi era um gigante nas mãos de Deus. Ele falou em outras palavras, mas perceba que Deus escolheu as coisas que não são. Deus escolheu as pequenas. Deus escolheu as insignificantes. É por isso que eu estou aqui. Deus escolheu quem não tinha, e Deus deu, e Deus lavou, e Deus limpou, e Deus encheu, e Deus levantou. Aí as pessoas dizem: quem é? Aquele era o cachaceiro, aquele era o drogado, aquele era o piadista, aquela era a prostituta, aquela era a jogada, aquela era a amargurada. Era, mas agora é lavada, remida, redimida, é transformada, é alegre, abençoada e tem uma história nova, hein? Ela é ungida, ela é usada, ela é de Deus. E caralho. E aí ela exalta o nome de Jesus. Por isso, cuida dessa cabeça. Cuida dessa cabeça. Cuida com aquilo que você está deixando entrar aí. Pode chegar até aqui, mas tem que bater e cair por terra. Porque aqui já está Jesus. Já está a palavra de Deus. Como que Jesus venceu o diabo? Está escrito.
Quando o mal chegar, você joga na cara do mal. Está escrito que eu sou serva de Deus, que eu sou de Deus. Está escrito que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Está escrito que Ele habita em mim, mora em mim, e Ele me toma pela mão. Está escrito, Ele é meu bom pastor. Faça isso. Faça isso. Por isso agora, quem escolhe a primeira parte de vencer? Então nós vamos orar. Percebam, você é que sabe qual é a tempestade que você está enfrentando. Seja ela sentimental, seja ela no casamento, seja ela entre os filhos, seja ela na sociedade que você vive, em qualquer uma delas, no trabalho, na escola, seja ela financeira, seja do que for, você vai levantar, porque o Senhor nos fez para vencer. Para vencer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar pela tempestade e posso alcançar a bonança, e eu continuo sendo de Jesus Cristo e glorificando o nome dele. Mas tome atitudes, não fica só falando não. Faça, pratica, porque o Senhor está nos dizendo nesta noite: vamos para a margem de lá, vamos crescer um pouco mais, vamos para lá, vamos cruzar o mar, vamos chegar do outro lado. Toma novas atitudes agora. Fecha os seus olhos. Como que você vai encarar essa tempestade? Pela palavra que você ouviu nesta noite, e pelas palavras que tens ouvido da parte de Deus, como que você vai enfrentar as tempestades? Tem que tomar uma decisão. O texto de referência desta campanha é Samar se levantando e indo para o meio do campo de lentilha e enfrentando seus inimigos cara a cara, face a face, só que com a sua espada na mão, e crendo que agora ele defenderia seu campo de lentilha. Levanta agora para defender o seu campo de lentilha. Coloca a palavra de Deus como espada na sua mão, no seu coração, na sua mente. Levanta e vai para o meio do lugar que Deus lhe deu. Adamassai. O inimigo não tem poder de tomar do Filho de Deus aquilo que Deus lhe deu. Alamaraço quebrandaraia. Não há impossíveis para Deus. Na verdade, quando o impossível chega para a sua vida, você pode profetizar: chegou a hora de Deus na minha vida. Levante as duas mãos. Este é o sinal que você está se levantando. As duas mãos levantadas. Irmão Paulo, pode levantar só uma, viu, irmão Paulo? Aleluia. Este é o sinal de que você está se levantando. Você está se levantando, erguendo. Chega desse diabo ficar colocando peso nas suas costas, ficar colocando desânimo na sua vida. Chega desse diabo atrapalhar a sua caminhada, a sua história. Chega do diabo atrapalhar a sua casa. É hora de batalha da fé. O Senhor disse que está conosco. Saramanda, Orabacandaraia. Vai falando com Deus agora. Ora com vontade. Abre a boca e fala com Ele. Se é palavra que o outro não pode ouvir, abre a boca e fala sem som, mas fala. Adamaço, Cadai. Ele está te ouvindo. O Senhor está te ouvindo, Senhor. Peleja, 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 peleja. Peleja por esta mulher, Senhor. Peleja por este homem, Senhor. Chega de história de fracasso. Chega de histórias que abafam, que angustiam, que traz a depressão, que traz a ansiedade. Sai, 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 sai agora. Sai do caminho desta pessoa. Saia da vida desta pessoa. Sai em trave, sai em embaraço, sai mal. Em nome de Jesus. Arabacandaraia. Cai por terra Satanás e seus demônios. Cai por terra suas maldições, suas obras das trevas. Cai por terra, cai por terra, cai por terra. Sai das famílias. Saia dos casais. Saia dos pais, saia dos filhos, saia. Adamai, Gandara Samaia.
Em nome de Jesus, seja batizado no Espírito Santo. Se já é batizado, receba aí um renovo espiritual e fala os mistérios de Deus. Quem fala mistério, edifica-se a si mesmo. Seja edificado. Fala os mistérios de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Ame, deseje ser mais cheio, ser mais ungido, ser mais ungida, ser mais usado. Receba, 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 receba de Deus. Fale, 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 não cesse de falar. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. É na boca dele que está a última palavra. É o poder dele que resolve. É o nome dele que resolve. Levanta, 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 levanta. Alabaço de Hanai. Receba uma nova língua dos céus. Receba renovo, receba força, receba decisão na alma. Levante-se, abra a tua boca e fala, 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 fala. Creia, creia, creia. Se disseres ao monte, ergue-te. Tem que falar, tem que falar. Se disseres ao monte, ergue-te e lança-te no meio do mar, crendo no seu coração, assim acontecerá. Tem que falar, tem que falar. Abre a boca e se levanta. Abre a boca e se levanta. Receba de Deus para a sua vida. Enquanto o teu povo fala contigo, o Senhor vai curando. Cura agora, tira essas dores de dentes, nos dentes, esse abalo dos dentes, em nome de Jesus, seja curado agora. A sua arcada dentária não está abalada mais. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Não tem dores mais. Receba saúde nos seus dentes agora, na sua arcada dentária agora, em nome de Jesus. Estava abalada, não está mais. Receba o milagre. Receba o milagre da cura. Quem resolve é Jesus. Quem tem a palavra final é Jesus. Receba a vitória, receba a saúde. Em nome de Jesus, creia na sua cura, creia na sua restauração, creia no milagre sobre a sua vida. Levante-se e declare o seu milagre, declare a sua fé. Creia, creia no nome de Jesus, no nome de Jesus. O diabo tentou convencer pessoas aqui dizendo: não sonha mais, não creia mais. E pessoas amarguraram seus corações. E Deus está dizendo: levanta e sonha. Levanta e sonha. Agora não sonhe com uma pessoa, sonhe com um casamento. Não sonhe com uma casa, sonhe com um lar. Não sonhe com a sua vontade, sonhe com a minha vontade. Queira agora o que eu tenho para você, queira agora o que eu quero para você.
Eu sou o Deus que faz a Eva para Adão. Eu sou o Deus que faço Adão para Eva. Rabai Shoubelácia Mandaraia. Sonhe com o que Deus faz. Sonhe com o que Deus dá. Sonhe com o que vem das mãos de Deus e de mais ninguém. Crente tem é o que Deus dá. Adaibaço que mandaia. Crente tem é o que Deus dá. Crente tem é o que Deus dá. João 3,27. O homem não pode receber nada se das mãos do Senhor não lhe for dado. Em nome de Jesus, receba o que Deus dá. Sonhe com o que Deus dá. Ei, queira o que Deus dá. Receba de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor dando glória a Deus. Dando glória, dando glória. Agora preste atenção em algo. Quando Deus me inspira a fazer isso, eu faço. Quando não, não. Mas Ele está me inspirando aqui. Você vai, sem palavras, pensar no milagre que nesta noite você precisa e quer sair com Ele. E você vai crer que saiu com Ele. Se você chegar lá naquela porta, ou lá na sua casa, ou durante essa semana, falar alguma palavra tipo Deus me dê, é porque não creu. Porque as palavras depois que eu recebi é: obrigado porque o Senhor já me deu. Obrigado porque o Senhor já me deu. Obrigado porque o Senhor já fez. Eu não estou tocando aqui, mas o Senhor já fez. Eu recebi naquele dia o meu milagre, Senhor. Entenderam? Então põe a mão no coração, fecha os olhos. Pense em muitas coisas, mas quando eu falar, você vai pensar no milagre. O milagre que você precisa. Artigo definido. O, não é os. É o milagre que vai fazer a diferença que você realmente precisa. Põe a mão no coração. Eu já ouvi tantos testemunhos por causa de coisas como esta. Ai, pastor, eu pus a mão, nem estava acreditando, mas Deus fez. É porque Ele inspirou para fazer. E agora é a misericórdia dEle. Não é o seu merecimento, é a misericórdia dEle. Varacharamagas, Uramandaragasuri kalamaragas, Urabakalamas. Senhor Jesus, inspira os teus filhos e filhas. Inspira essa pessoa pela internet. Agora pense no seu milagre que você precisa. Eu ministro em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus, receba. Receba para que você diga: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que ouve o meu pensamento e que me dá a vitória que eu não mereço? E você dirá: Jesus, 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 Jesus. Receba o teu milagre. Tem milagre que vai ser rápido. Tem milagre que vai demorar 3 meses. Mas você já está recebendo. Você já está recebendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem recebe com muita fé, diga amém, Jesus. Amém. Aplauda novamente o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus.